Hi everybody, welcome to American English Online. I'm Chris, your American English teacher on YouTube. Hoje eu quero oferecer para vocês uma aula, uma videoaula nos moldes do nosso curso Inglês Passo a Passo. Você pode conferir aqui embaixo, é um curso super completo para ajudar vocês. Nessa videoaula, a gente tem algumas informações super interessantes que podem te ajudar em várias situações e que talvez você não aprenda em uma aula normal. Vamos lá? Oi pessoal, tudo bem? Eu estou aqui para te ajudar com algumas frases que são comuns nas situações do dia a dia. As pessoas muitas vezes têm uma dificuldade de saber o que aprender e que ordem aprender. É difícil você determinar em que ordem você tem que aprender as coisas, porque muitas coisas que a gente fala em inglês, elas fogem das estruturas básicas, mas são coisas do dia a dia. Então, tem algumas frases assim, e também tem algumas frases que a gente vai praticar hoje, que eu acho que você vai gostar bastante. Por quê? Porque existem algumas frases que eu posso usar com muita pouca variação em várias situações diferentes. Por exemplo, no hotel, num restaurante e também numa revenda, numa loja. Então tem certas frases, certas coisas que eu posso dizer e certas respostas que eu posso esperar que são comuns a todos esses lugares. A primeira coisa que eu quero conversar com vocês é como se apresentar e como é comum a pessoa responder. E também algumas outras frases que você talvez use quando você está interagindo com pessoas que você acaba de conhecer. Afinal das contas, você quer saber sobre a pessoa e ela também sobre você. Então, a primeira coisa é você falar seu nome. I am Chris. I'm Chris. Aí a gente aprende na escola que você responde. O que você responde? Nice to meet you. Né? Todo mundo aprende nice to meet you. Mas existem algumas maneiras diferentes de responder. Então, outra maneira que é super comum é a pessoa falar pleasure ou pleasure to meet you. O normal, pleasure to meet you é um pouco formal, mas pleasure é super comum e é informal. Então você fala, hi, I'm Matt, pleasure, Chris. Prazer, Chris. Então é super comum. Não é só nice to meet you. Outra coisa é perguntar da onde a pessoa é. Where are you from? Especialmente em ambientes onde tem muita gente internacional, sabe? Where are you from? E a resposta agora, em vez de só I am, você vai colocar o from. De onde? I'm from the United States. A próxima frase é uma daquelas que é super comum, mas a gente aprende nas aulas de inglês o presente perfeito lá na frente. Só que o presente perfeito é uma parte muito presente, muito comum em inglês. Então, quando eu pergunto para a pessoa, how long have you been here? Por quanto tempo você está aqui? How long have you been here? Ou, how long have you been in the United States? Então, a gente precisa aprender algumas estruturas fechadas, não precisa extrapolar e fazer um estudo de estrutura avançada. Mas é bom saber essas frases. E para responder, a pessoa fala, I've been here for... E aí você vai ver algumas variações. I've been here for 5 years. Estou aqui há 5 anos. I've been here for about 5 years. Esse about, a tradução de about é sobre. Só que não é sobre, é mais ou menos. I've been here for about 5 years. E talvez você até ouça no final a pessoa falar now. Oh, I've been here for about 5 years now. I've been here for about 5 years now. Por que falou agora no final? Porque ele está falando que até hoje ele mora aqui há mais ou menos 5 anos. Então algumas coisas são peculiaridades, parece um pouquinho de redundância, mas é assim que fala, no dia a dia, conhecendo pessoas. I've been here for about 5 years now.
now no final é comum. As próximas duas frases têm uma certa semelhança. Olha só. A primeira, what do you do? Né? Você conhece alguém, você quer saber o que a pessoa faz. What do you do? O que você faz? E isso é implícito que está falando de trabalho. E às vezes até fala, what do you do for work? What do you do for work? E quando pergunta assim, a pessoa vai responder, ou eu faço tal, I work at the hospital, or I work tal lugar. Ou às vezes até fala a profissão, I'm an engineer. Então, perguntou o que o cara faz, mas ele responde o que ele é, normal. Ou se pergunta, what do you study? O que você estuda? A pessoa pode responder com I study medicine, mas a gente também usa o verbo take. Oh, I take, whatever course, I take history at tal faculdade. Então, o take às vezes é usado dessa maneira. Agora, a outra frase semelhante é what do you do for fun? Or what do you like to do? Aí agora a gente está falando de lazer. A pergunta é outra e a resposta é outra. Então, what do you do? O que você faz é trabalho ou estudo. What do you do for fun? Ou what do you like to do? Agora a gente vai responder com I like to tananana. So, I like to go to the mountains and snowboard. Ou com o verbo no ing. I like snowboarding. Tá? Então, tem as duas maneiras de responder. I like to go out with my friends. Ou I like going out with my friends. Os dois, o infinitivo e o gerúndio, são possíveis ali. E é claro que mídia social é grande hoje em dia, então é comum falar qual é o seu Instagram, seu Facebook, ou o que for a mídia social do momento. Então você pode perguntar, what's your IG? IG, é soletrado, significa Instagram. What's your IG? Or what's your Instagram? What's your Facebook? Então eles perguntam, o que é o seu? What is your? What's your IG? E a resposta bem simples, it's tal coisa. E você fala, né, o Instagram, o Facebook, ou algum e-mail que eles podem usar para te encontrar. Ou você pode, né, falar como alguns falam, I don't use social media. Isso quase sempre é uma mentira, mas talvez seja uma maneira de você se desvencilhar de uma pessoa inconveniente, né? Não dar esse contato para a pessoa. Ou seu telefone, what's your number? Qual o seu número? A gente não fala telefone. What's your number? E se você curtiu conhecer a pessoa amigável, você fala, let's stay in touch. Let's stay. Está vendo como juntos os dois S's? Let's stay. Let's stay in touch. Ou let's keep in touch. Então, com stay ou com keep, os dois igualmente comuns, certos, e significa vamos manter contato. Uma resposta normal seria for sure, for sure, for sure. Que na verdade é for sure, mas ninguém fala assim, né? For sure. Outra frase que pode ser muito útil, especialmente se você quer valorizar a opinião da pessoa, é perguntar o que a pessoa acha. Então você fala, what do you think? E essa é uma maneira comum, mas existe também a expressão, how does that sound? Como lhe parece o som disso? Meio esquisito, né? Mas é uma expressão super comum em inglês. Se você fala, how does that sound? Eu estou perguntando sua opinião. Como isso soa para você? Você está de acordo? So, how does that sound? Aí a pessoa pode responder, sounds good. Me parece uma boa, concordo. Ou, às vezes, se eu pergunto, what do you think? A pessoa pode responder com uma sugestão. Em inglês, uma sugestão começa com let's. É contraído de let us, mas não existe. Tem gente que nem sabe isso. Let's. Então, let's go to the movies. What do you think? Let's go to the movies. O que você acha? Vamos ver um filme. Então, let's e depois a coisa que você está sugerindo. A outra coisa é excuse me, que é um modo de você ser educado, né? Excuse me significa com licença e é usado ou se você precisa passar num lugar apertado, você pede licença, excuse me, ou
quando você precisa interromper alguém, que né, é sempre chato, mas pelo menos você faz isso com educação. Mas o excuse me é interessante por causa do que vem depois. O excuse me te dá uma oportunidade, uma entrada para você pedir uma informação, né, ou fazer qualquer tipo de pergunta. Então, uma coisa que é comum de precisar é falar, excuse me, aonde fica tal coisa? É pedir uma informação. Where is tal lugar? Né? Ou onde é o banheiro? Where's the bathroom? Excuse me, where's the bathroom? Excuse me, where's the bathroom? Você pode até pôr um please no final para ser mais educado ainda. Excuse me, where's the bathroom, please? Ou, se você quer uma informação. Excuse me, do you know where I can... Do you know where I can... Você sabe onde eu posso... Aí você completa. Do you know where I can buy a suit? Você sabe onde eu posso comprar um terno? Excuse me, do you know where I can catch the subway? Do you know where I can catch a bus? Você sabe onde eu posso pegar um metrô, etc. Então, esse do you know where I can e o resto. E semelhante ao excuse me, tem o sorry. Sorry é pedir desculpas. E você pode pedir desculpas assim, I'm sorry, falando, pô, sinto muito. Ou você pode falar, I'm sorry, tipo, eu errei e estou pedindo perdão. E nesse sentido, a gente também fala, I apologize. Eu peço desculpas por ter falado alguma coisa ou por ter errado. Mas I'm sorry, sinto muito, e ele vem em vários jeitos diferentes. É como você ouvir so sorry, tão sinto muito. Entendeu? Que não dá muito certo em português, mas tão sinto muito. So sorry. So I'm so sorry, or I'm really sorry. Realmente, muito, sinto muito. Muito desculpa. Tá? Sorry. E é interessante praticar o que vem depois desse I'm sorry. Por exemplo, você pode falar do que você está pedindo desculpas. É muito comum falar I didn't mean to. Eu não quis fazer isso. Por exemplo, I'm sorry, I didn't mean to interrupt. I'm sorry, I didn't mean to interrupt. Eu não quis interromper. Mas depois do I'm sorry, eu posso emendar muitas frases que são comuns para ajudar na comunicação. Por exemplo, I'm sorry, I didn't understand. Eu não entendi. I didn't understand. Ou, I'm sorry, could you speak slower, please? Could you speak slower, please? Você pode falar um pouquinho mais devagar, por favor? Então, essas frases são boas para a gente comunicar melhor. I'm sorry, could you repeat that? Could you repeat that? Você poderia repetir isso, por favor? E outra maneira que a gente ouve, se você falar com alguém e ela não entender, é capaz dela falar para você. I didn't catch that. To catch, na verdade, alguém arremessa alguma coisa e você pega. I didn't catch that. Então, você não entendeu. O significado é que você não entendeu, mas a gente usa o verbo catch. Outra frase super comum é você perguntar se a pessoa se incomodaria em fazer alguma coisa. Existe uma estrutura que a gente usa. É o do you mind ou would you mind e depois o verbo no ing. Por exemplo, would you mind calling me back in an hour? Would you mind ing? So, would you mind talking to her? Você se incomodaria em falar com ela, por favor? Would you mind doing tal coisa? Agora mais duas para ajudar você a se comunicar. Uma é what does tananana mean? O que significa tal coisa? What does artificial mean? O que significa artificial? Então, às vezes, se você está conseguindo se comunicar legal em inglês, mas tem uma palavra que você não conhece, você pergunta em inglês o que significa aquela palavra em inglês. Mas existe também a possibilidade de você estar falando com uma pessoa que sabe português, mas você não quer simplesmente começar a falar em português. Então você pergunta, how do you say pipoca in English? How do you say tal coisa in English? Como você diz pipoca em inglês? Agora vamos para a segunda parte. A gente vai falar um pouquinho do que é chamado de the service industry.
é uma indústria do serviço. E isso é qualquer coisa onde o foco principal é em servir pessoas. Isso acontece muito em restaurantes, hotéis e no varejo, né? Varejo que fala? Atacado? Varejo? Não lembro. Você está vendendo coisa, um vendedor de roupa ou alguma coisa, uma loja no shopping. Nos Estados Unidos, esse Customer Service Experience é fundamental. Existem empresas gigantes focadas só na melhoria dessa experiência com o cliente. Então, é um grande negócio. E você conhecer essas frases que a gente vai ver agora e algumas variações e possíveis respostas vão te ajudar em todos os setores, mas especificamente hotéis, restaurantes e lojas. Então vamos começar. Claro que dependendo em qual lugar você está, você tem algumas situações específicas daquele lugar. Hotel, restaurante, tem coisa específica. Mas em todos esses, uma pessoa vai te atender, vai querer saber o que você quer, como pode te ajudar e tal. Mas às vezes você chega e a pessoa está ocupada. Escuta essa frase. I'll be right with you. Significa, daqui 2 segundinhos, espera só um minutinho que eu já te atendo. I'll be right with you. Mas tem algumas variações super comuns e populares que você precisa saber. So, I'll be with you in... Aí o tanto de tempo. E é comum você ouvir, I'll be with you in a jiff. A jiff? Jiff é curto de jiffy. E mesmo jiffy não tem muito significado. Significa um tempinho. I'll be with you in a jiff. Ou, I'll be with you in a second. I'll be with you in a sec. I'll be with you in a minute. Então, a gente fala muitas coisas no final. I'll be with you in a moment é o mais formal. Mas você pode ouvir esses outros. Então vamos para o primeiro contato, quando a pessoa realmente vem te atender. Olha a diferença entre o restaurante, o hotel e a loja. No restaurante, a pessoa vai perguntar o que ela pode trazer para você, ou pegar para você. What can I get you today? Or what can I get for you today? Já no hotel, a pessoa vai perguntar, how can I help you? Ou what can I do for you? O que eu posso fazer por você? E na loja, a pessoa pode falar, how can I help you? Or what can I help you find? Posso te ajudar a encontrar uma coisa. No hotel você não precisa encontrar nada. No restaurante você não encontra nada, mas na loja sim. Você está procurando uma peça de roupa. Então são pequenas variações que você pode treinar. Então no restaurante, what can I get you today? Or how can I help you? No hotel, what can I do for you today? Or how can I help you? E numa loja, can I help you find anything? Posso te ajudar a encontrar alguma coisa? Ou can I help you? Agora vamos falar de uma situação um pouco específica de restaurante. O restaurante tem aquele momento que você está decidindo o que você quer comer. Então é comum o garçom ou a garçonete chegar e falar, can I start you off with some drinks? Isso daí confunde às vezes, porque, can I help you, can I get you something, ainda vai, mas can I start you off with? É um phrasal verb que é meio específico. Está perguntando se pode trazer uma bebida para você enquanto você decide. Can I start you off with some drinks? Or can I get you a drink? E o famoso, do you need another minute? Do you need another minute? Então, quando você está olhando o cardápio e não decidiu ainda, se o garçom está passando na sua mesa naquele momento, vê você olhando o cardápio e vai falar, do you need another minute, hon? Isso sai rápido às vezes. Do you need another minute, hon? Hã? Do you need another minute? Entendeu? E a sua resposta numa situação dessas pode ser you bet ou yes please. Ou se ela não perguntou, mas está se aproximando, você pode oferecer essa informação. Could you give us another minute, please? Você poderia nos dar mais um minuto, por favor? Could you give us another minute, please? Porque você precisa olhar ainda o cardápio um pouquinho mais. Mas em uma loja, a pessoa vem e fala, can I help you find something? Você pode falar, no thanks, I'm just looking. Ou, I'm just browsing for now. To browse é um verbo que significa
olhar, dar uma olhadinha, procurar, mas sem alguma coisa específica que está procurando. Tanto que no seu computador você usa um browser. Chrome, Internet Explorer, esse não, Opera, tem muitos. Isso se chama browser, para você procurar coisas. Então, o vendedor fala, can I help you find something? Você fala, no, I'm just browsing for now, or I'm just looking. Aí a pessoa responde, no problem. Let me know if you need anything. Let me know if you need anything. Me fala se precisar de alguma coisa. Agora você já passou por todo esse ritual pré-pedido ou pré-ajuda. E agora você precisa pedir o que você quer. Você precisa lembrar duas frases. Could I get? E do you have? Could I get é uma maneira educada de você pedir alguma coisa. Portanto, a resposta vai ser de um jeito. Do you have é um modo normal, educado, de perguntar se a pessoa tem alguma coisa. Então, você não pediu aquela coisa, você precisa saber se tem. Então, são dois tipos de pergunta com dois tipos de resposta diferentes. E as duas super comuns com respostas diferentes. Então, via de regra, se você vai fazer um pedido, você vai fazer o pedido e no final você vai colocar please, sempre please. Então é comum perguntar, could I get a high chair? O high chair é um cadeirão. Could I get a high chair? Ou, could I get a cheeseburger? Quando você pede, você já pede com could I get? Ah, eu queria um cheeseburger, posso pedir um cheeseburger? Ou, em vez de could I get a, você fala could I get some, que é incontável. Could I get some hot sauce? Molho de pimenta. Ou, could I get my steak, né, a coisa, ou it? Could I get it? Medium rare, ao ponto para mal. Ou, could I get it with no pickle? Could I get it with no pickle? Eu posso pedir sem picles aquele cheeseburger? Então, could I get? E o do you have no restaurante? É comum perguntar, do you have any vegetarian options? Do you have a kids menu? Do you have any specials? Então, você tem alguma opção vegetariana? Você tem um cardápio para criança? Você tem algum especial, né, o prato do dia? Então, do you have? Agora vamos passar para o hotel. E vamos voltar para a expressão could I get? Que tipo de coisa você pede num hotel? Could I get some extra towels? Né? Toalha a mais. Could I get an extra pillow? Ou, muito comum também, could I get a rollaway? O que é um rollaway? Um rollaway é uma daquelas camas a mais, assim, que vem dobrada no meio, que eles trazem de rodinha. Could I get a rollaway? E sempre please no final. Could I get some extra towels, please? E a frase do you have? O que você perguntaria no hotel? Talvez quando você vai reservar, você pergunta, do you have a gym? Se tem uma academia no hotel. Ou, do you have 24-hour room service? Você tem serviço de quarto 24 horas? Ou você chega lá para se hospedar e você fala, do you have a map of the city? Or do you have a map of the subway? Se você tem um mapa da cidade ou do metrô. Então é comum você perguntar se a pessoa tem certas coisas. E por último, na loja, voltando pro could I get? Quando você pede alguma coisa numa loja, normalmente é um tamanho, uma cor. Então você fala, could I get this in a size 42? Could I get this in a 42? Ou, could I get this in blue? Eu posso ter, eu consigo isso em azul? Você pode me ver isso em azul? Could I get this in red? Quando o vendedor pergunta, can I help you find something? É a sua deixa para perguntar se a pessoa tem o que você procura. Então, do you have pajamas for toddlers? Você tem pijama para criança entre 2 e 4 anos? Or do you have queen-sized sheets? Se você tem um jogo de cama, né, de lençóis, para uma cama tamanho queen. Ou do you have anything on sale?
você tem alguma coisa em promoção. Pegaram essas duas frases então? Essas são as mais comuns nesses três ambientes. Mas tem mais 4 frases que eu quero te mostrar, que são muito comuns, especialmente em restaurantes, mas no service industry de modo geral. Só que você vai mais ouvir elas e precisar entender do que usar. É a forma da pessoa te abordar com uma pergunta. Uma forma educada de te perguntar se você quer alguma coisa é would you like? Então, would you like fries with that? Você quer batata frita com esse pedido? Would you like fries with that? Ou would you like another glass of wine? Você quer outra taça de vinho? Então fica atento nesse would you like. Would you like? Mas quando fala rápido, would you like? Would you like? A outra frase é do you want? Do you want the individual portion or the family size? Do you want to try that in another color? Então você quer a porção individual ou família? Você quer experimentar isso em outra cor? Então, do you want, quando é perguntando sobre esse tipo de coisa, não é considerado mal educado nem nada assim. So, would you like é para certas coisas e do you want pode aparecer em outras. Tem também a frase do you need. Aí se você precisa. Como a gente disse antes, no restaurante, do you need another minute? Mas tem outras situações. Do you need any assistance? Se você precisa de alguma ajuda, assistência. So, do you need any assistance? Ou no hotel, por exemplo. Do you need a wake-up call? Se você precisa de uma chamada, né? O lobby te liga para te acordar de manhã. Do you need a wake-up call? E a última, can I get you? Do mesmo jeito que você perguntou, could I get? A gente fala, can I get you? Para oferecer alguma coisa. Por exemplo, can I get you another beer? Can I get you another beer? Can I get you? Então, quando junta tudo, fica às vezes um pouquinho mais difícil de entender. Can I get you another beer? Or, can I get you anything else? Posso trazer mais alguma coisa para você? Can I get you anything else? Can I get you? Can I get ya? Can I get ya? Can I get you anything else? Tá? Então, essas 4 frases são super legais você entender, para entender o que a pessoa está te oferecendo ou perguntando para você. Então essa é a nossa aulinha de hoje com as frases super comuns para você interagir com as pessoas, falar um pouco de você para elas, perguntar coisas sobre elas para você se conhecer melhor, mas também essas frases super úteis e comuns quando você está viajando ou ficando em hotel, restaurante, comprando coisa em outlet, tá? Então essas frases são super comuns. Então vamos praticar e também começar a explorar vocabulário novo e encaixar nessa estrutura dessas frases. Beleza? A gente se vê na próxima. Let's practice. Curtiu? Você já sabia dessa diferença sutil nas perguntas e respostas nesses lugares diferentes, o restaurante, o hotel e a loja? Eu tenho certeza que isso vai ser super útil para você. Lembrando, a gente tem o inglês passo a passo aqui. Para vocês que estão começando a aprender inglês, o Step 1 e o Step 2 são super completos, vão levar você para um nível interessante para você se comunicar. Então dá uma olhadinha aqui, clica no link. E curta o vídeo, compartilha com os amigos e como sempre, let's practice. Curtiu? Curtiu, Por isso, começar errado, eu conjugo todos os verbos de acordo. Não. Não, 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 não.